aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, um dossiê daqueles de arrepiar os cabelos, porque ontem o senhor Sérgio Moro foi no programa Pânico. E, gente, falou várias coisas, fez várias afirmações. Será que é verdade? Será que é mentira? Não sei. A gente vai ver, né? Vamos ter algumas respostas ao longo do vídeo. Mas uma coisa é certa. Imaginem só, no Brasil, onde os jornalistas possuem tanto destaque, são verificadinhos, alguns basicamente são professores de Deus. Quem poderia imaginar, né, que o Moro, que vem aí rodando, tendo várias entrevistas, que muita gente até fala, né, que parece que são ambientes controlados, aquelas entrevistas amigas, quem poderia imaginar que seria um humorista? O Rogério Morgado ganhou até o bigodinho. Queria fazer a pergunta de $1 milhão que possivelmente destruiu qualquer chance do Moro ter uma carreira na política. Não é nem mais ser candidato, é uma carreira na política. Eu acho que nem vereador agora o Moro mais se elege. Gente, vamos ter que falar do juiz. Saíram algumas matérias na imprensa ontem que a gente vai comentar muito rapidamente, para depois falarmos, né, das várias faces desse ser extremamente interessante, né? O seu Sérgio Moro, alguns chamam de russo, alguns acham que ele é apenas um homem do povo, né? Um nordestino, será que ele luta pela soberania nacional nos nossos temas? O Moro candidato, o Moro candidato da Globo, o Moro e o Mickey, sim, até do Mickey vamos falar hoje. Na verdade, a gente vai falar da Disney. Seria, na verdade, do Disney, né? Perguntas capciosas. Pela primeira vez, o Moro foi apertado. Né? Humorista, óbvio, a gente tem que falar do Youssef e muitas outras coisas. Então, sem muitas demoras, sem muitas delongas, né? Vamos começar o nosso vídeo. E hoje peço, dá aquela curtida, aquela compartilhada. Eu nunca peço no início, mas hoje é diferente, hoje é especial e vamos nessa. Vamos começar aqui com a belíssima reportagem do Diogo Mainardi, né? A gente vai, olha só, né? No antagonista. Não vou nem adiantar, quem é mais chegado já sabe qual é, né, a relação entre o Moro, o Mainardi, o antagonista. Mas vejam só, o eleitor de Moro não vota em Bolsonaro. A grande pergunta aqui fica o quê? Vota no PT? Segundo o Mainardi, o eleitor do Moro vota nulo. Seria o quê? Uma espécie de covarde que diante de uma escolha ele prefere lavar as mãos? Seria o quê? Um grande grupo de Pilatos? Não, a gente lava as mãos. A gente não tá nem pro futuro do Brasil. É esse o estereótipo do eleitor do Moro? É uma pergunta. Seria bom explicar, né? E outra matéria, né? Também do Diogo Mainardi, pra gente começar realmente, né? Dos assuntos interessantes, é isso daqui. Moro sem dinheiro. Quem poderia imaginar? A candidatura de Sérgio Moro não tem dinheiro. Deputados federais do Podemos querem abancanhar o fundo eleitoral e correr para o lulismo ou o bolsonarismo. Isso já se esperava. A sabotagem de fato foi antecipada algumas semanas atrás em antagonista e tudo se confirmou. Mas há uma questão mais grave. O empresariado tem medo de ser retaliado por Lula e Jair Bolsonaro, por isso evita doar para o partido de Moro. Cara, eu nunca vi Bolsonaro retaliar nenhum empresário. O que eu vejo na política brasileira, alguns empresários que apoiaram o governo atual serem perseguidos, inclusive em CPIs. É o que eu vejo, mas pode ser, né? Vai que Bolsonaro quer retaliar as pessoas. O capitalismo brasileiro, mesmo aquele que defende a terceira via, teme o revanchismo dos dois caudilhos e é achado pelo poder estatal. Nos anos do lulismo, a democracia foi corrompida com dinheiro de propina. Agora ela é sufocada pela covardia. Pronto. Peraí, o Bolsonaro é covarde e ao mesmo tempo o covarde vai retaliar? Não faz nem sentido, né? Mas bom, antagonista, é aquela matéria, a gente já sabe, né? O Mainardi tava doidinho pra ver o Moro no União Brasil, né? Ter acesso àquele fundão bilionário. É do jogo. Mas vamos começar os assuntos sérios. Aqui foi só uma introdução pra gente dar uma risada. Gente, no dia de ontem, o Moro foi questionado aí durante o Pânico sobre o que é que ele acha aí da ida de Bolsonaro para a Rússia. E aí a pessoa falou, ele já avisou, ele falou lá que é um trapalhão no Kremlin. Ele não só fez uma postagem no seu Instagram, como ele também fez no Twitter. E o Twitter é minha rede social favorita, que eu fiz questão de trazer, juntamente com a postagem do Chico Graziano. E por que eu trouxe o Moro junto com o Chico Graziano? Qual é a relação isso daí? E por que é importante comentar isso no vídeo de hoje? Vejam só. O Moro, ele critica tanto o governo atual, né? Basicamente, ele chama Bolsonaro de um cara que não serve pra nada. Vou usar um adjetivo aqui, mas não quero ofender ninguém, né? Bolsonaro não serve pra nada. Né? É um inútil. É um grande inútil. Não sabe de nada. E o Moro escreveu o seguinte, um trapalhão no Kremlin. Bolsonaro tem incrível capacidade de estar no lugar errado e na hora errada. Sua inexplicável ida à Rússia, neste momento, nos antagoniza com todo o Ocidente e é mais um constrangimento para a diplomacia brasileira. Para o Moro não tem explicação a ida na Rússia. O Moro que, né, se acha o dono da verdade. E o Chico Graziano fala o seguinte, juro que não estou entendendo. Bolsonaristas raiz, me expliquem, se o Putin é apoiador do Maduro, alinhado com os comunas dos Estados Unidos, o que Bolsonaro vai fazer na Rússia? Virou comunista?
Assim, o Moro eu até entendo, mas o Chico Graziano não entender aí da Rússia. Bom, olha só, né? Para a União Europeia, a ida de Bolsonaro a Moscou pode ser útil, mas isso não responde à resposta de nenhum dos dois. Só não parece, né, que é a pior das viagens, porque, pô, a União Europeia não está contra. Mas vejam só. Olhando aqui, uma entrevista recente do Aloysio Nunes, PSDB, olha só, tucano, opositor ao governo, ex-chanceler. Um ex-chanceler, né, opositor do governo, então ele deve criticar a ida de Bolsonaro à Rússia? Não, porque ele tem um mínimo de honestidade e ele fala o seguinte, ó, que leitura faz da viagem de Bolsonaro à Rússia nesse momento? E o ex-chanceler, opositor ao governo, fala, cara, olha só, a viagem presidencial à Rússia está programada há bastante tempo, não foi de agora. Isso não se resolve de um dia para o outro. Isso vem antes de agudizar a crise com a Ucrânia. Um ex-senador tucano revela que essa viagem vem de antes da crise atual. Antes. Seria de novembro do ano passado. E o que foi que motivou essa viagem? A gente chega lá. Somos parceiros da Rússia no BRICS. Cancelar essa viagem agora seria simplesmente uma adesão à tese dos Estados Unidos e da OTAN. Tem que manter a viagem. Mas segundo Sérgio Moro, olha só, né? É inexplicável a ida. É um constrangimento para a diplomacia brasileira. Bom, então, realmente, se o Moro fosse um presidente, né, ele tomaria uma medida que um ex-chanceler iria repudiar. Mostrar que, na verdade, ele está se mostrando de uma tamanha pequenez, transformando o Brasil numa pária internacional, o que ele acusa o governo Bolsonaro de ser. Mas a gente não para por aí, né? Porque o Chico Graziano, ele também critica. E vejam só, deu no painel. Moro quer integrar meio ambiente e agro para se diferenciar de Bolsonaro. Agro moderno e tecnológico não tem medo do meio ambiente. E quem é o Chico Graziano? É o cara de Sérgio Moro que lida com o agro e com o meio ambiente. Então, assim, a ida de Bolsonaro à Rússia tem uma relação com o agro. Então, muito me admira o Chico Graziano não saber o que Bolsonaro foi fazer lá, né? Então, peraí, o Moro que fala tanto em técnicos, em colocar os melhores dos melhores, ele quer colocar o Chico Graziano como um super-ministro do meio ambiente e da agricultura que sequer sabe a importância da Rússia para a agricultura brasileira e o relacionamento, né, com os fertilizantes. Pô, Sérgio Moro, você tem que escolher melhor seus amigos, hein? Aí tá lá, o Sérgio Moro pediu à sua equipe que formula seu programa de governo que trate de forma unificada as propostas para o agronegócio e o meio ambiente. O agro está sendo penalizado por causa da questão ambiental, como se os produtores fossem meros incendiadores de floresta. Temos no ambiente uma oportunidade, não um problema, diz o ex-deputado Chico Graziano, especialista no tema e que faz parte do grupo de colaboradores criado pelo presidenciável do Podemos. Bom, então parece que se depender do Sérgio Moro, né, vai faltar fertilizante no Brasil, vai faltar comida! Vai faltar comida no prato brasileiro. Moro, ainda é hora de tentar mudar a sua equipe, viu? Porque meio complicado aí, viu? Meio complicado o Chico Graziano não saber o que ele foi fazer lá. A gente já mostra a matéria. Mas antes disso, uma informação ainda sobre o Chico Graziano. Um Twitter de 2018 de um opositor do governo, o blog do Noblar. Acho que ninguém acha que o Noblar, né, gosta do governo. Já fala números absurdos de Bolsonaro. Ele fala o seguinte, ó. Ele dá um RT no Chico Graziano na época e fala: bobagem, Chico. Você saiu do PSDB com a esperança de ser ministro de Bolsonaro. Não foi. Está à procura de uma ocupação. A raiva do Chico Graziano, segundo aí várias pessoas, é porque ele queria ser ministro e não foi. Perdeu a vaga por Ricardo Salles. Seria puro ressentimento? Puro chororô? O Carlos Bolsonaro até falou o seguinte, ó. Ele compartilha o Chico Graziano, né? Quando ele faz uma postagem aqui no post da Elisa, ele diz, ó, Bolsonaro tomou uma enrabada histórica, jamais se recuperar. E o Carlos fala o seguinte: esse aí, desde que não foi para o Ministério do Meio Ambiente, teve um comportamento típico de Oxiurus num rabo limpo. Antes disso, elogiava e chegava a apostar em assumir a pasta com mais entusiasmo que alguém muito feliz, né, solto no campo. Aí não dá, irmão. Aí não dá. E aqui vamos nós, né? Leonardo Coutinho, jornalista internacional aí, acho que um dos maiores especialistas do Brasil em geopolítica. Ele faz aqui um pequeno resumo em poucos posts sobre a ida de Bolsonaro à Rússia. Vejam só, nesta semana o presidente Jair Bolsonaro estreia o que pode se chamar de diplomacia dos fertilizantes. Ele se encontrará com o russo Vladimir Putin e um boneco de ventríloco de Moscou, o bielorrusso Alexander Lukashenko. Essas duas regiões, né, como diz, prometeram ajudar o Brasil garantindo insumos. São grandes produtores de fertilizantes. E olha só, a Bielorrússia e a Ucrânia também são pontos chaves ao redor do mundo por causa de seus solos. São solos extremamente férteis para a agricultura. Inclusive, é um dos motivos que está esse conflito internacional. Não havia pior momento para isso, para Bolsonaro ir para lá. Mas as pressões do agro
potencializaram a urgência que o Brasil tem de mitigar a dependência externa por fertilizantes e o iminente risco de colapso no seu abastecimento. Bolsonaro vai à Rússia para garantir comida para todo mundo. Para Sérgio Moro, né? Você vê, né? Ele tá assim, ó, vai tá cheinho, hein? Tá cheinho. Para Sérgio Moro continuar comendo bem. Continua comendo bem, né? Muquecas por aí, carnes. Putin sabe disso e não ofereceu sua ajuda por solidariedade ou fofura. A crise dos fertilizantes não é de hoje. No ano passado, a embaixada da Rússia bateu nas portas corretas em Brasília e convenceu o Planalto de que o país, né, de Putin, além de ser a solução para a falta de insumos, poderia ser a solução. Em novembro, a ministra Tereza Cristina foi enviada a Moscou para conferir. Ela gostou do que ouviu. Os russos prometeram não só cumprir contratos, mas aumentar em 10% a oferta de fertilizantes. Foi para isso que Bolsonaro foi, uma das grandes razões. E não só no Brasil, né? Porque o Brasil exporta comida para o mundo inteiro. Mas o Moro é o candidato que quer acabar com a fome. Ele quer acabar com a fome. E ele não sabe dos fertilizantes. É uma pergunta, Moro. Você não sabe dessa relação? Ou você criticou por criticar? E aí você vê que o Leonardo Coutinho não está nem passando pano para o governo. Ele fala o seguinte, ó, para além do time errado, qual é o desafio de Bolsonaro? Você não tem um desafio. Conseguir se livrar da já manjada tática russa de venda casada. Quer fertilizante, Jair? Olha, que lindos e eficientes são nossos sistemas antiaéreos, helicópteros, né? Bang bang, os nucleares flutuantes. E depois ele segue a thread continuando, mostrando negociações anteriores que envolviam Brasil e Rússia. Então acho que aqui está respondido, né? O que o Bolsonaro foi fazer na Rússia. Acho que agora o russo, assim, o Moro, inclusive, ele tinha um apelido de russo. Né? O pessoal na Vaza Jato se referia meio que ele como russo, aparentemente, né? Então ele devia pelo menos ter um pouco mais de conhecimento. E aqui vamos ao nosso segundo post, né? Você vê, o Moro adora vestir, né, um chapeuzinho por onde ele vai, para mostrar que ele é um homem do povo, né? Homem do povo, homem nordestino raiz, patriota. Será que o Moro realmente é um patriota? E ontem na entrevista do Pânico, o Moro falou sobre a Corte Anticorrupção, um projeto que ele já defende há muito tempo, e vejam só que coisa interessante, né? Eu coloco aqui, Corte Anticorrupção, fim da soberania nacional. O Samidana, que acho que passa muito longe, é o apoiador do governo, né, um grande liberal, fez a segunda pergunta para o Moro, ele responde o seguinte. Tweet seu, de 2021, de maio. Vai abrir seu Telegram agora. Não, aí você fala, meu artigo. Amigo do Glenn, o dossiê. Nem conheço o Glenn. Isso aí é uma falácia que você joga cricket com o Glenn, sim, ó. Ele fala assim, você fala o seguinte, em meu artigo da revista Cruzeiro, trata do movimento pela criação de uma corte internacional. Essa é outra coisa. Eu queria te perguntar disso, um mecanismo de proteção contra cleptocratas e a captura de órgãos de controle. A gente tá precisando. Muito bonita. A gente tá precisando. Na verdade, assim, são duas coisas separadas. Uma coisa é a criação da Corte Nacional, tá? Internacionalmente, o Brasil precisa se reposicionar. Porque hoje ele tá o patinho feio internacional. Então ele tá com pessoas estão com uma visão do Brasil que não corresponde ao que deveria ser. Porque vai ser um país, população maravilhosa, economia com problemas, mas uma economia robusta, tá? Mas hoje nós somos um patinho feio. Então a gente precisa retomar os acordos comerciais. Por exemplo, o Mercosul e a União Europeia estão lá parados, tá? Sim. A gente precisa se reinserir com um discurso econômico, com um discurso de defesa de direitos humanos e com um discurso também ambiental, num mundo hoje de mudança climática, grande preocupação. E o outro tema que para mim é extremamente importante é o combate internacional à corrupção. Existe um movimento, tá, que é capitaneado por pessoas, principalmente da área jurídica, mas não só somente, da criação de uma Corte Internacional Anticorrupção, à semelhança do que tem aquele Tribunal Penal Internacional. É um movimento que ainda está no seu começo. Eu conheci um dos fundadores, que é um juiz federal norte-americano lá chamado Mark Wolf, que tem uma história também incrível, tá? Vi esses dias que o governo do Canadá estava pensando em endossar a criação dessa corte e... Vocês estão vendo o que está acontecendo no Canadá nesse exato momento? Procurem o que aconteceu no Canadá ontem. Qual foi a medida aí do presidente de lá? Basicamente, assim, os cidadãos estão vendo, né, um estado de exceção. Mas o Canadá aderiu, né, à ideia do Sérgio Moro. Muito bom, mas vamos continuar. Eu colocaria na pauta internacional do Brasil, que é algo que nos traz dividendos. A gente não pode ficar mais nesse cenário em que a gente é tido como um patinho feio, como um país que não tem relevância na comunidade internacional. Para a gente se reinserir, a gente precisa fazer a lição de casa, inclusive a parte econômica, voltar a crescer, gerar emprego, tá? Precisamos aqui cuidar do problema do desenvolvimento sustentável, precisamos reduzir o desmatamento ilegal, mas a gente pode também retomar essas pautas importantes, direitos humanos. Aí, né? Traz dividendos. Combater a corrupção é um negócio que deixa você, né? Deixa você bem. Não dá pra ficar rico.
Moro já falou isso daí. Mas eu fiz uma pergunta. Essa corte anticorrupção, uma corte internacional para julgar coisas no Brasil. Vocês gostam, por exemplo, da OMS, Organização Mundial da Saúde, acha que elas representam seus reais interesses? Vamos ver aqui um pouco, né? O Samidana se referia a este artigo do Sérgio Moro por uma corte internacional anticorrupção. Nesse artigo, o Moro discorre sobre várias coisas. Eu quero só mostrar 2 parágrafos. Ele fala o seguinte, ó. O movimento pela criação da corte internacional ainda está em seu início. Pode haver algum ceticismo quanto às reais perspectivas de que os líderes mundiais aceitem abdicar de parte de sua soberania para a criação de um tribunal da espécie. Ou seja, Moro já está deixando claro, para ter um tribunal como esse, os líderes vão ter que abrir mão da soberania nacional. Um pedacinho, né? Não pega nada. É só um taquinho, sabe? Sabe aquele teu amigo da escola? Deixa só uma mordida na tua coxinha, ele dá uma mordida e só fica aquele toquinho, ele parece que quer enfiar a coxinha toda na boca. Não é isso não, né? É a mordidinha pequenininha. Tô brincando, né, Moro? Tô brincando. Aí lá pra frente ele fala o seguinte, ó. Vejo essa internacionalização do combate à corrupção como um avanço e não como uma intromissão indesejada na soberania. Soberania para receber ou pagar suborno não desejável para qualquer país. O melhor, é claro, seria resolver essas questões através dos órgãos de controles e das cortes nacionais. Não faz mal, porém, que estímulos à constituição de uma cultura de integridade e de práticas anticorrupção venham de fora. Às vezes, países, empresas e pessoas precisam de um empurrãozinho. Que vem de fora, não é empurrãozinho. Morador que vem de fora, né? E aí, o que vocês acham? Isso aqui é só você colocar na balança. Você é a favor de um candidato que é a favor de ver um organismo supranacional atuando no seu país, com independência, para tomar decisões, porque eles são iluminados, né? Eles não erram. São as pessoas que nasceram para isso, têm vocação para isso. A gente só vai abrir mão de um pedacinho da nossa soberania. Isso daí parece muito aquele projeto que a gente fala, né, da nova Rota da Seda. O Dória também adora. Bom, vamos continuar que tem muita coisa, né? Sobre soberania nacional, você vê onde é que o Moro estava recentemente, né? Com a Ilona Zabó, que ele convidou para o governo e reclamou quando teve que tirar. Fórum Econômico Mundial. Quem conhece, conhece. E vamos continuar. Perguntou mais coisa. A gente tem que ser rápido. Tem 8 temas aqui, né? Alguns são bem maiores. Uma coisa que eu achei bem engraçado foi... Perguntaram pro Moro, né, sobre a candidatura dele. E aí, Moro, você realmente vai ser presidente, senador, deputado? O que é que você vai ser? E eu perguntei, Moro vai ser deputado? Cláudio Dantas, o grande jornalista do Antagonista, aquele assim que, nossa, tá lindo. Não sei por que o pessoal fala, sei lá, toda vez que você bota no Google Cláudio Dantas, começa a aparecer uns paus assim, Botox. Não entendo muito porquê, não sei se ele usa Botox, eu não sei qual é a questão, né? Será que o Cláudio Dantas está mentindo? O Moro fala o seguinte, né, quando pergunta se ele realmente vai ser candidato a presidente. Cadê aqui? Olha só. Por que mudou? E aí, como a gente vive num mundo de narrativas, muitos falaram, será que ele vai para o Senado? Ou será que esse é o Lula está interferindo, está bem na pesquisa? Cada um criou a sua narrativa, tudo bem mudar de ideia, mas por que você resolveu ser presidente? Não, eu sou pré-candidato à presidência. A presidência. Não tem nada disso de Senado, Câmara. Esse é o pessoal que tem medo, no fundo, da candidatura e ficam jogando essas cascas de banana por aí. É muito claramente aqui, não existe essa história, tá? Eu sou pré-candidato à presidência da República. Só não falo candidato porque a gente não está no período eleitoral. Né? Senão o pessoal desce lá, olha pra mim assim, ó, não faz isso não. Mas bota aqui, já é. No fundo da candidatura, tem medo, no fundo que você resolveu ser presidente. Não, eu sou pré-candidato à presidência. A presidência. Não tem nada disso de Senado, Câmara. Esse é o pessoal que tem medo, no fundo da candidatura. Não tem nada disso de Senado, Câmara. Esse é o pessoal que tem medo, no fundo da candidatura. É o pessoal que tem medo, no fundo, da candidatura dele. Bom, vamos olhar a imprensa. Seria interessante o Moro nos informar se a Folha de São Paulo está propagando uma fake news. Porque, segundo a Folha de São Paulo, vejam só, Moro sofre com desorganização da direita após Lava Jato, uma matéria recente do dia 13, aí tá lá, ó. Na semana passada, o Antagonista publicou um texto do jornalista Cláudio Dantas especulando sobre a possibilidade do Moro desistir de sua candidatura presidencial para se candidatar a deputado federal. E aí a Folha de São Paulo tá lá, ó. O Antagonista sempre funcionou como porta-voz de Moro, o que criou a sensação de que o próprio ex-juiz quis que a ideia circulasse. A Folha de São Paulo tá mentindo, Sérgio Moro? Essa matéria é mentirosa? Se é mentirosa, qual parte? É mentira que o Antagonista funciona como seu porta-voz?
Ou isso não é mentira? É mentira o que o Cláudio Dantas escreveu? A matéria do Cláudio Dantas é essa, ó, a cara dele aqui, ó, bonitão lá, de terno, ó, fundo azul. Quem vai segurar Lula? Aí é o subtítulo, né? Se Moro não chegar aos 15% até as convenções de julho, pode ser uma boa disputar uma vaga na Câmara. Com as alianças certas, vira o líder da oposição a Lula. Se Moro não chegar aos 15% até as convenções de julho, pode ser sim uma boa ele disputar uma vaga na Câmara. Certamente será o deputado mais votado do país. Com as alianças certas, tem chance de virar polo de atração da oposição e, quem sabe, até suceder Arthur Lira no comando da casa. E o Cláudio Dantas continua falando o seguinte: tudo que o Brasil precisará no eventual governo Lula é de um Congresso forte, capaz de resistir à sanha revanchista e autoritária do petismo. Por causa dessa frase aí, no segundo parágrafo de Frade Amarela, né, o revanchismo e o autoritarismo do PT, as pessoas nas redes sociais começaram a se perguntar se o Moro estaria com medo do Lula. Então o pessoal até fez uma brincadeira, né? Seria o foro privilegiado? Não tem aquele programa Minha Casa Minha Vida? Seria meu foro privilegiado Minha Vida? É só uma pergunta. O Cláudio Dantas mentiu, Moro? É ele que tá com medo de você ser candidato? O antagonista? Estranhíssimo, viu? Fiquei muito surpreso, muito surpreso. E agora a gente vai entrar nos temas que são um pouco mais longos. Essas perguntas foram as fáceis. E agora a gente vai começar a entrar, né, nas melhores. Essa daqui mesmo é sensacional. Sérgio Moro e a Rede Globo. Moro e a Globo, né? Tem aqui uma grande pergunta. Moro defendeu a Rede Globo? Bolsonaro falou que não vai renovar a concessão? Por que eu fiz essas perguntas? O que Moro falou, né, durante sua passagem pelo Pânico? Vamos escutar juntos. Cadê Moro e a Globo? Cadê Moro e a Globo? Aqui. Sou contra a censura, tá? Sou contra controle social de imprensa. Acho que isso é um absurdo a gente ficar discutindo isso. E, lamentavelmente, os outros candidatos, tá? E aqui, novamente, não é nenhuma questão pessoal, não são exatamente amantes da liberdade de imprensa. Que há um clima de intimidação. Não foi agora o próprio presidente que acabou de falar que não vai renovar a concessão da Rede Globo? Vai mandar todo mundo embora, então? Todo mundo desempregado? Isso é intimidação. Isso é grave, e tão grave quanto isso é ficar falando, como faz o Lula, em controle social da imprensa. Isso é um absurdo que a gente está vendo isso. Não é esse o país que a gente quer. Por isso... Bolsonaro não vai renovar a Globo? Foi isso que ele falou. Moro, você tem certeza. Moro. É assim, né? Eu podia trazer as falas de Bolsonaro, mas aí o Moro ia falar que a fala de Bolsonaro estava editada. Eu podia trazer uma matéria da Folha de São Paulo, mas a Folha de São Paulo não gosta do Moro, né? O Estadão até tem um alinhamento, mas o Moro falou, não sei, né? Essa matéria do Estadão vale também. Talvez a matéria do próprio Globo, né? Fosse bom. Mas eu preferi seguir por outro caminho. Que aí vai ser muito bom se o Moro me falar que é fake news. Vai ser muito bom. Trouxe a matéria do próprio antagonista. O antagonista reportou a fala de Bolsonaro sobre a Globo. Será que Bolsonaro falou que ele vai fechar a Rede Globo? Manchete. Bolsonaro diz que Globo terá dificuldades para renovar concessão. A autorização de funcionamento do canal da família Marinho vence em outubro. Aí o antagonista fala o seguinte: a autorização de funcionamento do canal da família Marinho vence em outubro deste ano e o presidente da República tem dado sinais que não pretende renová-lo. Sinais. Ele falou isso daí, Moro, que vai fechar? O que Bolsonaro falou, pelo menos o antagonista colocou aqui entre aspas. Deve ser a fala de Bolsonaro. Olha só. A renovação da concessão da Globo é logo após o primeiro turno das eleições deste ano. E da minha parte, para todo mundo, você tem que estar em dia. Para todo mundo, não é Globo, para todo mundo. Você tem que estar em dia. Sérgio Moro, você que defende tanto o combate à corrupção, o compliance, a transparência, a ética, você é contrário das coisas estarem em dia? Das contas estarem em dia? Você é contrário a isso? Você é contrário a seguir o que está no papel, a lei? Afirmou. Aí continuou. Não vamos perseguir ninguém. Uai, mas Moro falou que Bolsonaro ia fechar a Globo. Deve falar até o final, né? Nós apenas faremos cumprir a legislação para essas renovações de concessões. Temos informações de que eles vão ter dificuldades. Em algum momento aqui, pelo menos na matéria antagonista, tá falando que Bolsonaro vai fechar a Globo? Porque, vamos ver aqui de novo, né? Vamos ouvir, para não ser injusto com o Moro.
Sou contra a censura, tá? Sou contra o controle social de imprensa. Acho que isso é um absurdo a gente ficar discutindo isso. E, lamentavelmente, os outros candidatos, tá? E aqui, novamente, não é nenhuma questão pessoal. Não são exatamente amantes da liberdade de imprensa. Agora, ó. Que há um clima de intimidação. Não foi agora o próprio presidente que acabou de falar que não vai renovar a concessão da Rede Globo? Vai mandar todo mundo embora, então? Há um clima de intimidação. Não foi agora o próprio presidente que acabou de falar que não vai renovar a concessão da Rede Globo? Vai mandar todo... O próprio presidente acabou de falar que não vai renovar a concessão da Rede Globo. Bom, Moro, eu acho que você tem que ligar pro pessoal antagonista, porque parece que eles esqueceram esse pedaço. E caso o antagonista não errou, Moro, e foi você que errou, você é contra seguir e cumprir a legislação? Você, Sérgio Moro, você é contra seguir as leis? É isso que você é contra? Mas vamos continuar, porque fica mais engraçado. Fica mais engraçado. Vejam só que interessante. Moro acusa Bolsonaro de atacar, né, a liberdade. O interessante é a gente ver o seguinte, ó, a Gazeta do Povo, o Jornal do Paraná, a terra do Sérgio Moro, fala o seguinte, ó, Bolsonaro assina MP que altera marco civil da internet e impede remoção de conteúdo. O presidente Jair Bolsonaro assinou na segunda-feira uma medida provisória que altera o marco civil da internet e reforça os direitos e garantias dos usuários nas redes sociais, a fim de combater a remoção arbitrária e imotivada de contas, perfis e conteúdos por provedores. O texto será publicado ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União. O anúncio foi feito nos canais da Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM, da Presidência da República, que associa a MP como uma medida para zelar a liberdade de expressão nas mídias sociais. Uma medida para todos os brasileiros, sejam eles de direita, de centro, de esquerda, sabe, do que for. É esse o presidente, Moro, que é contra a liberdade? Não faz muito sentido, né? Então ele não deve ter lido, né, essa MP quando ele assinou. Assim, né? Moro. Respira que tem mais. Aí vejam só. Ai, meu Deus. Eu sei o que você fez no verão passado, Sérgio Moro. Eu te acompanho, irmão. Tem um tempo. 5 de maio de 2019. O mesmo Sérgio Moro, candidato que quer agora rivalizar e acusar o presidente da República, né, de lutar contra a liberdade, escreveu no dia 5 de maio de 2019, uma data interessante, e a gente vai se debruçar um pouquinho sobre ela, o seguinte: no ponto, bom lembrar que não fosse a vitória eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, estaríamos hoje sob controle social da mídia e do judiciário, e que estava expresso no programa da oposição democrática. Aliás, Jair Bolsonaro reafirmou hoje um compromisso com a liberdade da palavra. Mudou, hein, Moro? Rapaz, Moro mudou demais. Mas vamos continuar. Sabe o que aconteceu naquele momento, no dia 5 de maio de 2019? Vamos ver as matérias da época. Matéria aqui da Veja, né? Xingado por Olavo de Carvalho, ministro General Santos Cruz se reúne com Bolsonaro. Santos Cruz, né? A gente já está começando a ficar interessante, né? Na entrevista de abril, ao responder de que maneira as redes sociais podem ajudar o governo e não ser fonte de ruído, Santos Cruz afirmou que as redes podem até ser um instrumento importante de governo para a divulgação das suas ideias, dos seus projetos, mas que precisa aprimorar a legislação, né? A pessoa falou, rapaz, isso tem de ser feito, mas tem de usar com muito cuidado para evitar distorções que virem uma arma nas mãos dos grupos radicais, sejam eles de uma ponta ou de outra. Tem que ser disciplinado, até a legislação tem de ser aprimorada. E o pessoal na época começou a se questionar se o general Santos Cruz queria censurar. É a censura do bem? Uma das pessoas que criticou o general Santos Cruz e aí que tomou uma grande repercussão foi o Danilo Gentili, aliado do Sérgio Moro, que está junto com o Moro, inclusive no Congresso do MBL. Foi o cara que entrevistou o Moro, Aquela entrevista muito diferente do Rogério Morgado. Você vê, complô para derrubar general, matéria da Veja também. Em ação coordenada, o humorista Danilo Gentili pensou um trecho de uma entrevista concedida por Santos Cruz há cerca de um mês e sugeriu no Twitter que ele era defensor da regulamentação da mídia. Não vou dar play no vídeo, quem quiser assista o episódio 767, dossiê 5 de maio. E a gente vai se debruçar muito nessa data, até para entender, né, como foi o desembarque do Danilo Gentili da direita, junto com o pessoal, e a influência do pessoal do MBL.
E naquele momento, em 5 de maio, quando o Bolsonaro fala, ó, em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluídas sociais, quem achar o contrário, recomendo um estágio em Cuba. E o Santos Cruz foi demitido. O Danilo Gentili, na época, fala o seguinte, ó, é a primeira vez que um presidente diz isso abertamente no Brasil. Uma rápida pesquisa no Google mostrará que nos últimos anos houve várias tentativas governamentais de regular a imprensa, a mídia e a internet. Guardem o compromisso registrado abaixo. E Bolsonaro manteve. E vem mantendo. E tem uma frase, Sérgio Moro, que é muito clássica, que fala que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você acusa Bolsonaro de querer fechar a Globo, que parece que não foi isso que ele falou, de não ser um amante da liberdade, e o aliado do Santos Cruz é o senhor. O Santos Cruz é do seu partido. Beleza? Mas não acabou, viu, irmão? Calma que aqui a gente só tá começando. Ano passado, quando o Santos Cruz ele se junta ao Podemos, as pessoas, né, começaram a rememorar esses grandes feitos do general. E aí o Cláudio Dantas, que talvez seja mentiroso, fez esse post aqui. Se o Santos Cruz é Soros, o Paulo Guedes é o quê? E assim, Santos Cruz não tem nenhuma relação com o Jorge Soros? Será? Bom, o próprio antagonista, em 15 de fevereiro de 2019, fala o seguinte: Santos Cruz recebe turma do desarmamento. O ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, recebeu hoje à tarde representantes do Fórum Brasileiro de Segurança, do Instituto Sou da Paz e do Instituto Igarapé. São todos patrocinados pela Open Society Foundations do Jorge Soros. Aí eu acho que o Cláudio Dantas, ele deve ser um amante de queijo, deve comer muito queijo. Come muito queijo e ele não tem uma boa memória. Porque parece que o antagonista fala que ele é da turma do Soros, né? Mas pro Moro, quem censura é Bolsonaro. Mas vamos continuar, que tem mais. Você vê, né? Aqui as imagens da época, ó. Defendemos uma pauta de fortalecimento da gestão pública, tecnologias e treinamentos para combater o crime organizado, que tem conexão com a corrupção. Aí, tá, corrupção tem conexão com tudo, né? Nem vou ler o resto. Olha quem tava aqui, né? Junto com o general, do lado dele, ó. Ilona Zabó. Isso aqui foi no dia 14 de fevereiro. E no final de fevereiro de 2019, o Moro tentou colocar a Ilona Zabó dentro do governo. E reclamou depois, né? Deixou claro no futuro, depois saiu do governo, que ele deveria ter se imposto um pouco mais, né? Não deveria ter cedido. A Ilona Zabó, ela não só... Deixa eu usar as palavras do antagonista, né? Eles não são o instituto dela no Igarapé não é patrocinado pela Fundação do Jorge Soros. A Ilona Zabó, ela vai além. Ela tem... Você já imaginou como o Jorge Soros deve ser cheiroso, meu irmão? Já pensou o perfume que esse cara usa? Nossa, eu queria dar um cheiro no cangote desse homem, rapaz. Deve cheirar bem demais. Um bilionário. O perfume desse cara deve ser mais caro que todo o dinheiro que tu vai ganhar em tua vida. Deve ter um só pra ele. Imagina aí, né? Nossa senhor, bonito, sorridente a carinha dele. Queria eu estar nessa festa aí, com o Fernando Henrique Cardoso. Que não pode melindrar, né? Não vamos nem entrar no melindrar aqui. Mas calma, amor, a gente só tá começando. Calma. Daqui um tempo a gente dá uma risadinha, né? A gente tem que chegar no Morgado. Eu quero chegar no Morgado. Tá aqui o Moro e o Mickey, né? O Mickey é brasileiro, carreta furacão. Ontem no Pânico, o glorioso Rogério Morgado, eu quero chegar... Mas não é agora. A gente vai chegar no Youssef. Fiz uma pergunta pro Sérgio Moro. Sérgio Moro. Envolve Disney Rossetti. Por que você mudou os 45 minutos do segundo tempo? A sua indicação? Porque aparentemente o Moro não queria indicar o Disney Rossetti para ser o sucessor do Maurício Valeixo. E aí, você tentou ou não tentou indicar o Disney Rossetti? Vamos ouvir aqui, né? Um breve recorte. Perdão, só para não sair nessa questão da Lava Jato, é porque assim, você falou da Lava Jato e quando você teve a oportunidade, parece que você, na época na Polícia Federal, você queria indicar o Bordignon e nos 45 segundos do tempo você optou pelo Disney Rossetti, né? Que inclusive é amigo do Alexandre de Moraes, para comandar a Polícia Federal. A Carla Zambelli fez uma denúncia dizendo, né, e isso é sabido, não só porque ela disse, né, mas para lembrar a turma, que quando ele comandava a Lava Jato aqui em São Paulo, nada caminhou. Por que você escolheu ele aos 45 do segundo tempo para integrar a Polícia Federal? Aí depois falou que o Bolsonaro queria um nome, só que no final das contas o Alexandre de Moraes nomeou ele mesmo. Eu era contra.
você indicou o Disney Rossetti, sabendo que aqui em São Paulo ninguém era pego? Porque eu não indiquei o Disney Rossetti. O que eu coloquei é que eu queria manter o Valeixo como superintendente. E se fosse para trocar, tá, as opções eram o Fabiano Bordignon e o Disney Rossetti para manter a autonomia da Polícia Federal. Porque quando você interfere, você começa a trocar delegado, isso a gente via nas delegacias lá de polícia. Esse pedacinho que tá acelerado é porque o Moro não respondeu. Mas agora eu perguntei, Disney, por que você mudou do segundo tempo? O Moro não respondeu. Não, é porque Bolsonaro queria interferir na PF, fazer isso, fazer aquilo outro. E aí o Moro não respondeu uma pergunta que foi aquela primeira que ele fez, né? Ele falou assim, não, teve uma denúncia aí que a Lava Jato não andou, né? Enquanto o Disney Rossetti estava na frente aí da Polícia Federal. Vamos tentar entender que caso foi esse. O Moro se esquivou dessa pergunta. Pelo menos acho que o Moro se esqueceu. Eu tenho esquecido. Não vou trazer aqui denúncia de Carla Zambelli, nada disso. Não. Temos algo melhor. Algo melhor. Porque aí vai ser muito bom também se o Moro falar que é fake news. Uma matéria da Cruzoé, que o Moro escrevia lá, hein, Moro? Bom, o Fábio Leite, na Cruzoé, no dia 24 de abril de 2020, que eu acho que foi o dia que você saiu, né, Moro? Ele fez uma matéria que é intitulada o seguinte: substituto sugerido por Moro na Polícia Federal é ligado a Alexandre de Moraes. Bom, o Moro falou que tinha 2 nomes, mas a Cruzoé aponta um nome só. Ao anunciar sua saída do governo nesta sexta, o ex-ministro Sérgio Moro revelou ter sugerido ao presidente Jair Bolsonaro o nome do delegado Disney Rossetti para substituir Maurício Valeixo no comando da Polícia Federal. Não fala de Fabiano Bordignon nessa matéria. A relação entre Moraes e Rossetti se estreitou no período em que o magistrado foi ministro da Justiça do governo Temer, entre 2016 e 2017, o delegado federal comandava a superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Olha só, na gestão de Rossetti, à frente da Polícia Federal de São Paulo, palavras da Cruzoé, que eu acho que curte muito no lavajatismo, nas palavras da Cruzoé, na gestão de Rossetti, a Lava Jato paulista praticamente não avançou. Tá, beleza, né? Porque não devia estar tendo nada, né? Devia ter acabado já as investigações, não tinha mais o que fazer, não tinha delação, não tinha mais prova, não tinha mais indício. Prenderam todo mundo. Foi por causa disso que parou, né? Bom, parece que não. Segundo a Cruzoé, né? A Lava Jato praticamente não avançou, apesar das inúmeras delações envolvendo suspeitas de corrupção no governo estadual. Bom, Moro que acusa Bolsonaro de querer interferir na Polícia Federal, a Polícia Federal não trabalhar, assim, não que seja culpa do Dinocete. Gente, assim, nenhuma corporação é formada apenas de uma pessoa. A presidência da República não é só Bolsonaro. O presidente é o Planalto, né? O Poder Executivo não é só o presidente da República. O governo do Estado não é só o governador. A Polícia Federal não é só o Maurício Valeixo. Inclusive tem os superintendentes, tem os delegados, pessoas que têm função e tudo mais. A gente não pode culpar uma pessoa só. Só que é estranho, eu acho no mínimo estranho, o Moro, que ele arrota Lava Jato. Assim, só tem uma coisa que o Moro faz mais do que arrotar Lava Jato. É falar da corrupção. O Moro, assim, ele não abre os olhos quando acorda. Ele fala que vai combater a corrupção e depois ele abre os olhos. Esse é o Sérgio Moro. E esse cara, ele queria indicar o cara que a Cruzoé diz que praticamente a Lava Jato não avançou enquanto era a gestão dele na frente da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. É meio estranho. Mas o Moro falou que não, que eu tava aqui, eu dei o nome do Rossetti ou do Fabiano Bordignon. Primeiramente, seria interessante o Moro falar que a matéria do Cruzoé é fake news, né? Também. E aí, vejam só, matéria do antagonista. Será que a matéria do antagonista fala do Fabiano Bordignon? Não. Sugestão de Sérgio Moro para a Polícia Federal ligada a Moraes. A saída do governo, Sérgio Moro revelou ter sugerido a Bolsonaro o nome do delegado, Disney Rossetti, para substituir Maurício Valeixo no comando da Polícia Federal. Bolsonaro rejeitou. Rossetti, o atual número 2 da Polícia Federal, é ligado a Alexandre de Moraes, responsável pela investigação sobre supostas ameaças a ministros do Supremo que incomoda a família Bolsonaro. E quando a gente dá uma olhada no depoimento do Maurício Valeixo, que é aí que a gente vê, né? Lê a íntegra do depoimento do Maurício Valeixo, tá, ó, que ele se recorda que na tarde do dia 23 de abril, quinta-feira, o ex-ministro Sérgio Moro lhe teria perguntado se estaria tudo bem se o depoente fosse exonerado a pedido, desde que o ex-ministro conseguisse o compromisso do presidente da República de que nomeasse o Disney Rossetti em seu lugar,
que nesse caso o depoente concordou que, se necessário, faria uma solicitação formal ao ex-ministro de exoneração a pedido. Aí foi o Valeixo que falou do Fabiano Bordignon. E é uma questão que, assim, é interessante porque eu acho que foi a direita que levantou essa grande pergunta, né? Foi a direita, o que foi que mudou? O que foi que mudou? O Morgado aí parece que vem, né, acompanhando, né? O Morgado deve ter ouvido em algum lugar, E ó, que o ex-ministro Moro tinha como nome de preferência o delegado Fabiano Bordignon, mas que depois mudou de ideia. E aí você vê, inclusive, nas falas da Carla Zambelli. Cara, é interessante assim, ó, ela lá, ó, Fabiano Bordignon, esta é a sua escolha, este é o nome para convencê-lo, ou a outro? Carla, converse lá. Então, assim, é uma pergunta que eu não sei a resposta. O Fabiano Bordignon, ele realmente era uma opção? Foi assim, passado para alguém que era uma opção, ou não tinha que ser o Dino Rossetti a todo custo? Porque no depoimento do ministro general Luiz Eduardo Ramos, tá o seguinte, ó, que nessa nova ligação, aparentemente fez uma ligação para ele, o ex-ministro Sérgio Moro deixou de forma contundente e clara que indicaria apenas o nome do delegado da Polícia Federal Disney Rossetti e que, além disso, não aceitaria mais ouvir falar em troca de superintendentes ou de diretor-geral, que era evidente seu aborrecimento com toda essa situação, que causou surpresa ao depoente que fosse mencionada a palavra superintendente porque o presidente nunca falou sobre essa troca em reuniões ministeriais em que estivesse presente, a despeito de que isso tenha sido noticiado pela... E continua. Se você, Moro, falou que realmente, né, tinha duas opções, talvez o general Ramos não falou a verdade no depoimento. Ó, é até uma oportunidade para você. Seria muito bom deixar claro o que foi que aconteceu. Né? Você fala tanto no... Falar, né? Explicar. É bom. Não custa nada. E eis que chegamos na cereja do bolo. O Rogério Morgado, realmente, ele fez algo que eu acho que nem ele imaginava, né? Queria passar para vocês, no primeiro momento, o vídeo do Moro. Mas como é da Jovem Pan, tem direitos autorais, vou ter que me resumir ao áudio. Mas antes de mostrar o áudio, gente, quero descrever. Você ouviu o áudio, você tá tentando imaginar para quem não assistiu. Enquanto o Rogério Morgado fazia a pergunta pro Sérgio Moro, o Moro, ele nem olhou nos olhos do Rogério Morgado. Ele virou o rosto. Assim, eu te rejeito. Eu não reconheço a sua presença aqui. Não é que ele falou isso, né? Mas assim, passou essa impressão que ele não reconhece a presença do Rogério Morgado. E o que foi que aconteceu? Uma pergunta. Seria Sérgio Moro amigo do Alberto Youssef? Quem é o pai da criança? Que criança? E agora as coisas começam a ficar bem acaloradas, até porque depois dessa fala surgiram novas informações nas redes sociais, Sérgio Moro. Talvez você não lembre delas, mas a gente vai relembrar aqui hoje. Vamos ver isso daqui, né? Cadê? Aqui. Vamos ver o Youssef. Quem é o presidente da República? Quem é o presidente da República? Quem é o culpado? Sempre é ele. Mas, Moro, deixa eu... Sou eu que saí em março, abril de 2020, eu sou responsável. Não sei, talvez por não ter prendido o Youssef, pode ser o senhor também, porque na primeira oportunidade do Banestado o senhor não prendeu ele, né? Deu delação, inclusive, 2 vezes, né, pro Alberto Youssef. Se na primeira não tivesse dado, ele não poderia ter tido todo esse esquema que ele fez na segunda, que foi pego pela Lava Jato, né? Desculpa, você não sabe o que você está falando. Se não fosse eu, ele nunca teria sido preso. Nenhuma vez. E ele cumpriu, o cara teve dois. Ele cumpriu o tempo de prisão muito mais que qualquer pessoa durante esse governo Bolsonaro. Ele cumpriu o tempo de prisão maior do que qualquer pessoa durante esse governo Bolsonaro. Qualquer pessoa, Moro. Olha teu argumento como ele não para em pé. Qualquer pessoa, Moro. Qualquer pessoa. Moro, eu tenho certeza que tem inúmeras pessoas aí ao redor de presídio no Brasil que estão presas desde antes do governo Bolsonaro que continuam presas. Por mais que o sistema carcerário do Brasil não funcione muito bem, eu tenho certeza, cara. Então, assim, respira. Tá muito nervoso. Mas assim, né? Vamos ver, vamos pensar. O Morgado, ele falou várias coisas, né? Ele fala sobre essas relações. E é um ponto muito estranho, que a gente já botou o dedinho na ferida no passado, né? Moro e Youssef e Sérgio Moro. Tá? Teria Sérgio Moro realmente dado esse grande benefício para o Alberto Youssef? Bom, essa é uma questão tão interessante que virou um dos pontos em destaque de um relatório. Não qualquer relatório.
o relatório de uma CPI. A CPI da Petrobras. Mas a gente chega lá, vamos aos pedaços. Vejam só. Matéria aqui do Povo. Matéria do Povo. Se o Sérgio Moro está meio chateado com o Morgado, eu recomendo que ele também fique chateado com o jornal O Povo, que fala o seguinte: Sérgio Moro perdoou 2 vezes o doleiro Alberto Youssef. 2 vezes o doleiro Alberto Youssef. Personagem comum tanto no Banestado quanto na Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef conseguiu firmar acordo de delação premiada nas 2 ocasiões, ambas autorizadas por Sérgio Moro. O magistrado é responsável em primeira instância pelos 2 casos, né? Blá, blá, blá. Alberto Youssef foi preso no fim de 2003. À época, ele e o Ministério Público Federal inauguraram um tipo de acordo que ficaria ainda mais famoso no Brasil anos depois, a colaboração premiada. Na tratativa, ele se comprometia a não cometer novos crimes, o que não aconteceu. Ao longo de toda a investigação do Banestado, foram firmados mais de 20 acordos de colaboração. Gente, olha só. O acordo de colaboração premiada com Alberto Youssef é um marco na história do país. Foi o primeiro beneficiado, o primeiro a receber o benefício, né? Sei lá, auxílio delação. Primeiro auxílio delação na história do país foi Alberto Youssef. E olha só, um complemento aqui da matéria do Conju, que o Moro também pode chamar o Conju de fake news. Pode tirar a matéria do ar, né? Se eles estiverem mentindo, seria bem interessante deixar bem claro. Sem acordos, não teríamos revelado esquema na Petrobras, diz procurador. Em entrevista ao jornal O Globo, o procurador da República, Deltan Dallagnol, defende o uso da colaboração premiada nos processos envolvendo a Operação Lava Jato. Integrante da força-tarefa responsável pelo caso no Ministério Público Federal, ele participou do primeiro termo oficializado no Brasil, em 2003, com o doleiro Alberto Youssef. Primeiro. O Deltinha, interessante, né? Deltinha, Sérgio Moro, juntos, desde o Banestado. Quando viu o Youssef, disse assim: ei, pai, como é que tá, irmão? Como é que tá a mulher? Como é que tá os filhos? Tanto tempo, hein? Pô, velho, eu te falei lá pra tu ficar de boa, lá vai tu, velho. Aí tá vendo seu mole? Não confio mais. Não, pior que confiou, que deu mais um acordo depois. A gente vai chegar lá. Como eu falei pra vocês, aqui temos um relatório aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, outubro de 2015. E aí o Moro também pode atuar, né, contra a classe política. Na visão do juiz Moro, Alberto Youssef seria um criminoso incorrigível, o que aparentemente afastaria o doleiro da possibilidade de fechar mais um acordo de colaboração premiada. Apesar dos fatos, apesar de Youssef ter ludibriado a força-tarefa de procuradores e delegados do caso Banestado, além do próprio Moro, uma nova oportunidade foi oferecida a ele. Além disso, pode-se reportar a uma afirmação do juiz Sérgio Moro publicada pela Folha de São Paulo em 2007, vejam só, na qual Moro é tido como um dos maiores conhecedores do mercado paralelo de dólares. Moro conhece muito. E o Moro afirmou em 2007 que os doleiros não são fontes dignas de confiança, segundo aqui o relatório da CPI da Petrobras. Abre aspas. O que a gente ouve de doleiros confessos não é o que o mercado teria diminuído, mas eles não são fontes dignas de confiança. O que é certo é que a repercussão aumentou e a justiça conhece melhor os esquemas. Fecha aspas, grifos nossos. E aí, olha só. Transcrito por Gilson Dipp, em seu parecer, consta no trecho de sentença do juiz Sérgio Moro, uma sentença datada de 17 de setembro de 2014, alguns dias antes de ser firmado o segundo acordo de delação entre o Ministério Público Federal e Alberto Youssef, ou seja, essa sentença foi alguns dias antes. O Moro fala uma coisa, tá na sentença, a gente já vai ler, e dias depois, o Alberto Youssef ganha a nova oportunidade. Nesse trecho, o juiz Moro enfatiza o retorno do doleiro à atividade criminosa. Alberto Youssef, conforme histórico relatado nos itens 15-29 retro, que inclui confissões de diversos crimes na colaboração firmada e ainda condenação criminal transitada em julgado, deixar o número na ação penal, né? É um criminoso profissional,
teve sua grande chance de abandonar o mundo do crime com acordo de colaboração premiada, mas a desperdiçou, como indicam os fatos que levaram à rescisão do acordo. Valor negativamente, portanto, os antecedentes e a personalidade do condenado. Não se trata aqui de etiquetá-lo, mas de reconhecer seu profundo envolvimento na atividade criminal. O crime de corrupção trouxe prejuízo considerável ao Banco Banestado. Não reconheço os benefícios da colaboração premiada, como apontados no item 28 e afirmado pelo Ministério Público Federal. O condenado quebrou o acordo da forma mais básica, omitindo informações relevantes na época do acordo, especialmente a continuidade da prática de crimes com o ex-deputado federal José Janene e retornando à prática delitiva. Grifos nossos. Apesar disso, o juiz Moro destaca nessa sentença que a nova colaboração de Youssef, por meio dos dados contidos na contabilidade do doleiro, merece credibilidade. O fato das declarações do criminoso O fato das declarações do criminoso colaborador e da confissão originária de Alberto Youssef convergirem com os lançamentos encontrados na contabilidade e a prenda do doleiro confere a elas grande credibilidade. Após falar tudo aquilo ali sobre o Alberto Youssef, o Moro fala depois, né? Que tem, né? Olha ali, né? Grande credibilidade. E o Youssef ganha a segunda delação. Uma das coisas estranhas, bem estranhas, é que no passado já foi questionado, né, matéria da imprensa, assim, Moro, Álvaro Dias, sabe? O pessoal acha que tem algo estranho. O quê? A imprensa tá lá. Dá um Google aí e vê o que o UOL tem a falar, essa imprensa. E aí um advogado que o Moro sempre está atacando, que é o Rodrigo Tacla Duran, ele escreveu o seguinte, russo, ele compartilha o Morgado, né? Ele fala o seguinte, o Tacla Duran, rufião de delator, usou delator de cabo eleitoral. E fica todo alterado quando perguntado sobre o delator profissional de estimação e o Youssef por quê. Delator de cabo eleitoral? E eu lembrei de uma história, matéria da Folha de São Paulo, aí você, Moro, pode falar se é mentira, que é o seguinte, ó. Doleiro, pivô da Lava Jato, financiou campanha de principal aliado do Moro. Alberto Youssef cedeu horas de voo em jatinho para senador Álvaro Dias em 98. Político diz que não houve ilegalidade. No mesmo relatório da CPI da Petrobras está lá, né? O senhor deputado Luiz Sérgio. É evidente que quando o relator está aqui, ele recebe dezenas de sugestões, de perguntas, mas eu queria fazer mais uma. Vossa Senhoria teve um jato alugado para a prefeitura do município de Maringá em determinado momento? Esse jato já foi utilizado por políticos? E o Alberto Youssef responde, bom, na época eu fiz a campanha do senador Álvaro Dias. Depois, no próximo parágrafo, verifica-se que Alberto Youssef era muito próximo do mundo político paranaense, já desde aquele período, ainda na década de 90. E aí, né, para não restar, acho que, não é para não deixar dúvida, né, mas assim, para complementar o assunto, quero relembrar um vídeo, a gente já viu no passado, né, o próprio Alberto Youssef comentando sobre isso. Vossa Senhoria teve um jato alugado para a Prefeitura de Maringá em um determinado momento e esse jato foi utilizado por políticos? Bom, na época... Esse é o Alberto Youssef. Eu fiz a campanha do senador Álvaro Dias e parte dessas horas voadas foram pagas pelo Paulic, que foi secretário de Fazenda da Prefeitura de Maringá. E parte foram doações mesmo que eu fiz das horas voadas. Bom, tá o vídeo do próprio Youssef, né? Falando com sua própria boca. Vamos voltar. Vamos voltar pra cá. É uma matéria da Folha de São Paulo, de 2001, comentando, né? Segundo a Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público de Maringá, suposto esquema teria alcance em 11 estados. Desvio de verba envolve mais de 130 pessoas. Aí fala lá no segundo parágrafo. Determinou, quando Dias, o ex-secretário disse que Janot determinou o pagamento com recurso de prefeitura do fretamento de um jatinho do doleiro Alberto Youssef, que teria sido usado pelo senador durante a campanha. Tá lá. Só dá uma olhada. Quem quiser dar uma pausa, dar uma lida, a gente já comentou em vídeos passados. E
o antagonista, e aí seria muito bom também se o Moro falasse isso que é mentira, né? Ele fala o seguinte, ó, Ceará. Youssef tinha simpatia por Álvaro Dias. Ceará foi questionado pelo Ministério Público Federal sobre o eventual envolvimento de Álvaro Dias no esquema operado por Alberto Youssef. O delator não soube precisar, mas lembrou que o doleiro tinha relacionamento e simpatia pelo tucano. Eu acho, Moro, que você, enquanto um grande combatente da corrupção, inclusive o cara aí, né, que participou do acordo de delação do Alberto Youssef, você devia nos ajudar, porque eu sou curioso. Eu queria saber o que é que significa, sabe, ter relacionamento e simpatia. O que é que isso significa, pelo Álvaro Dias, né? O que é que esse sentimento realmente significa? Nos ajude a conseguir essa resposta. E mais aí chegamos no grande finale. No grande finale. Porque não foi só uma pergunta desconcertante. O Rogério Marinho, ele vai muito... O Rogério Morgado, ele vai muito além. Muito, mas muito além. Muito além. Vocês não entenderam a gravidade da pergunta que o Rogério Morgado fez. Ou talvez entenderam. Não só, né? Sérgio Moro, ele, não sei porquê, pegou o vídeo do Morgado e ele colocou nas redes dele falando o seguinte: vez ou outra, encontro pessoas bem equivocadas sobre a Lava Jato. Acusando o Morgado de estar equivocado. O Morgado está equivocado? O Sérgio Moro, ele não deu 2 vezes? Não. É como se o Moro ele não quisesse que essa história crescesse. Não sei se o Moro me segue, mas eu falei, Moro. Ele sabe, né? Não tem como eu saber que eu sou. Ele deve me adorar, né? Eu falei o seguinte, Moro, ainda dá tempo de remover o tweet sobre o Morgado, te destruindo, ao te perguntar do Youssef. Não adianta querer jogar pra torcida e ganhar no grito, irmão. Amanhã, obviamente, vou trazer suas falas da época pra gente ver quem é um desinformado, né? Vocês não estão bem informados. Vamos ver quem é, né? Bom, não sei se foi minha culpa ou não. O que eu sei é que o Moro apagou o tweet, apagou o post do Instagram. Isso aqui é uma postagem do Morgado, né? Sérgio Moro, ele traz a matéria, Sérgio Moro perdoou 2 vezes o doleiro Alberto Youssef, tá ali, ó, vez outra, enquanto pessoas bem equivocadas sobre a Lava Jato. Aí o Rogério Morgado fala, ué, Moro, eu menti? Porque ficou desconfortável. Você deu benefício pro Youssef, no caso o Banestado, ele não devia errar de novo. E o que vimos? Youssef na Lava Jato, atuando novamente, e sozinho. Você deixou espaço livre para ele atuar, pois vários doleiros foram presos. Eu sei sim o que tô falando. Se eu não sei o que eu tô falando, por que Moro? Por que apagou Mourão? Por que apagou? Por que apagou o vídeo? Por que o Moro apagou o vídeo? Apagou! Tem que ver, ó. Não pode responder porque esse tweet aqui, ó, foi excluído. Foi excluído. Cadê, senhor? Foi excluído. E, gente, a delação do Alberto Youssef, no caso do Banestado, resultou depois da operação Farol da Colina, que prendeu, segundo até o antagonista, mais de 60 doleiros. Imagina, você tem um mercado que tem vários doleiros. Estão competindo entre si, olha só. Livre mercado entre os doleiros. Aí todo mundo é preso. E o Youssef prometeu, eu vou ficar quietinho. Ficou tão quietinho, né, que foi realmente, tava sozinho, não tinha ninguém pra incomodar ele, tava quietinho. Quietinho, sem ninguém incomodar. Basicamente, o Youssef tava trabalhando em cima de monopólio. Todos os doleiros que ele delatou presos, e ele... Isso é muito estranho. Moro apagou, rapaz, apagou. E essa questão que envolve o Alberto Youssef é tão, sabe, quente, o Sérgio Moro, que ele no ano passado ele gravou um vídeo sobre isso. Não vou dar play aqui agora, porque quem quiser dar uma escutada lá, porque a gente tem coisa mais interessante. E aí que eu adoro, né, a galera, que é só o Enzi mostrando assim que ele gravou, né, que o Sérgio Moro apagou pra não restar dúvida. Vamos aqui ver juntos, né, pra ver que realmente o Sérgio Moro apagou. Olha só isso daqui, ó, dá play no vídeo, rapidinho. Ó, ele tenta clicar no link, quando clica, ó, esse tweet foi excluído. Tá bem pequeno, deixa eu ver se dá pra aumentar. Dá pra aumentar. Esse tweet foi excluído. Tá aqui de novo, ó. Ele tá aqui, clica, tava armazenado em cache, né? Pô, Moro, por que apagou, irmão? Por que apagou, irmão? Apagou, hein? Eu tô certeza que deve estar pensando numa desculpa pra dar. Mas beleza, deixa aí. É do jogo. E a gente vai passar um pouquinho de hora, porque eu falei pra vocês que fica muito mais interessante. Ontem, um rapaz chamado Tito Cox. Rapaz, esse nome é engraçado, hein? Ele me trouxe, olha só, olha
Olha a semiótica dessa imagem, né? Um negócio assim, sombrio, né? Revelador. Bom, pessoal, o áudio não está tão bom. E aí, como eu vou passar pelo celular, vai ficar um pouco pior. Mas eu vou mandar esse vídeo aqui, esse recorte, lá no canal do Telegram. O link tá aqui na descrição. Não é pra você ir pro Telegram, porque eu não posso dar play. É o canal dos outros. Esse aqui foi um trabalho do pessoal do GGN, que é o pessoal do Luiz Nassif. E vejam só. Esse daqui é o Gerson Machado. E aí vocês vão entender a gravidade da pergunta que o Rogério Morgado fez. Vocês vão entender a gravidade. O Gerson Machado, ele é um delegado da Polícia Federal aposentado, ele é um dos precursores da Lava Jato. Quem já assistiu o Mecanismo, aquela série do Padilha, ele é o Celton Mello representa esse cara. Que aparentemente, né, realmente tentou lutar contra o sistema, o Mecanismo. E aí, olha só. Pô, não salvei o vídeo, né? Pô, eu também tem hora que eu me atrapalho, mas tá aqui, ó, que eu DRT lá no Twitter. Olha só isso daqui. Teve uma audiência em que o Alberto Youssef, advogado dele, os promotores, em que ele reconheceu que estava mentindo. Então eu falei, olha, na minha opinião, delação premiada, se ele quebrou, ele tem que ser preso. Decidiram lá continuar o acordo desde que ele colaborasse entregando essa pessoa. Forneceu um. Ele mentiu e, na minha opinião, ele tinha que ser preso. Mas o pessoal resolveu continuar com a delação premiada. Isso a gente tá falando do caso Banestado. Opa, peraí. O Gerson Machado está sugerindo que havia motivações para prender o Youssef. Porque, gente, olha só. A Lava Jato começa quando o Youssef é pego de novo. Se o Youssef estivesse preso, talvez o esquema de corrupção que foi encontrado na Lava Jato talvez não existisse. Talvez ele pudesse ter sido evitado. Talvez. E é uma pergunta que fica. Vamos terminar de ouvir. Vamos terminar de ouvir. Calma. Um dado lá, a gente passou a investigar. Mas até hoje eu não vi essa pessoa presa. Também teve a situação que numa audiência ele conversando comigo, eu perguntei para ele, olha, quanto é que você ganhou nessa situação toda, dessa de divisas, não? Ele falou, em torno de 20 milhões, eu não lembro agora se era de dólares ou reais. A sua representação está 25 milhões de dólares. Aí eu falei, rapaz, e esse dinheiro você devolveu, né? Ele falou, não, o Ministério Público não perguntou, eu fiquei com ele. Eu falei, não, peraí. Aí eu falei com o doutor Sérgio, ele falou, olha, eu falei com o doutor Sérgio. E eu falo com o Ministério Público. Aí o doutor falou assim, mas precisa de uma testemunha. Eu falei, doutor, eu não preciso de testemunha, não. Eu sou Ministério Público, eu não vou mentir, eu sempre tive, ele não... Ele falou assim, não, eu falei com o doutor Sérgio. Ele falou, não precisa de uma testemunha. Ele falou, doutor, eu não preciso de testemunha, eu tenho fé pública. Porque a palavra de um delegado federal realmente tem fé pública. Deveria ser levada a sério. Um ótimo conceito, doutor Sérgio. Mas eu não posso... nessa investigação que eu estava batendo de frente com o Alberto Youssef, o advogado dele, numa certa situação, ele saiu da condução, da instrução, por foro íntimo, mas não falou por quê. Teve embates também com os advogados dele. E eles acusavam eu de perseguição, né? E eu falava, não era perseguição, era persecução. Mas eles estavam sempre em cima de mim, tentando me desqualificar. E, então, em 2011, eles entraram com habeas corpus contra mim. E aí, o doutor Deltan sugeriu que eu fosse afastado da investigação, porque estava tendo, que ele disse, uma briga pessoal entre eu e Alberto Youssef, entendeu? E eu lembro que uma vez o meu chefe, o superintendente, o doutor Valeixo, que foi agora chefe da Polícia Federal, no governo Sérgio Moro, né? Eles me perguntaram, olha, você está tendo muito problema aí com o Janelli, com o Youssef, esses inquéritos. Você não está sobrecarregado? Eu falei, está difícil, preciso de estrutura. Eu falei, mas Curitiba tem estrutura melhor, tal, você não quer passar para lá, tal. E eu passei essa investigação lá para Curitiba, lá para a doutora Érica. A doutora Érica. Aqui tá o GGN, né? O nome, depois o cara falou, me manda o link completo, o cara mandou esses dois links ali, ó. Alberto Youssef, o doleiro de estimação de Sérgio Moro, é a manchete, é o título que o GGN escolheu, só tô lendo aqui, ó. E o outro é o seguinte, ó, relações nebulosas entre o Youssef e a República de Curitiba. Aí o vídeo que o cara postou lá no Twitter, quando fala do Valeixo aparece esse vídeo, e a Érica Amarena isso daqui, ó. Érica Amarena. Gente, olha só, vocês estão entendendo que a pergunta que o Rogério Morgado fez é o seguinte, Moro, olha só, talvez se o Youssef tivesse preso no Banestado, vocês estão entendendo da gravidade disso daí? Que talvez o esquema de... É uma pergunta, eu faço a pergunta. Moro, me responda, você, o Deltan, teria como ter o mesmo esquema de corrupção sem o Youssef? Você acha que teria tido o mesmo problema na Petrobras sem o Youssef? É uma pergunta. E aí o cara fala, né, pô, não tinha estrutura. Pô, o Moro que tanto fala da questão de estrutura para trabalhar tudo mais. Não, obviamente não, o Moro não manda na Polícia Federal. Isso é óbvio. O engraçado é que o cara fala do Valeixo na época, né? Pô, apesar de falar, pô, tá precisando de mais estrutura.
E ele falou, não, manda para o pessoal em Curitiba, deve ter mais tempo, lá tem mais estrutura. Ele mandou para Érica Camarena. E olha só que interessante, né? Só para relembrar algumas coisas. Moro, ele reclamou muito de Bolsonaro sobre o caso do COAF. Muito. A delegada Érica Camarena foi uma das pessoas que o Sérgio Moro levou para trabalhar no COAF. Aqui é uma matéria do G1, né? Mostrando que o governo exonera do COAF a delegada Érica Camarena. Érica Camarena, ó. Inclusive o último parágrafo. A Marena foi um dos primeiros nomes anunciados por Sérgio Moro. Uma coisa também bem interessante é o seguinte, que a Érica Camarena, ela trabalha com Sérgio Moro desde o caso do Banestado. Ó. Vale lembrar que Érica também participou das investigações sobre o Banco Banestado do Paraná. Atualmente, a Érica Camarena é superintendente da Polícia Federal em Sergipe. E uma coisa também muito interessante é que quando o Sérgio Moro deu o seu depoimento, né, quando sai do governo, falando lá de Bolsonaro e tudo mais, quem estava presente no depoimento, entre alguns delegados? Érica Camarena. Pelo menos é o que diz na reportagem do Bem Paraná. Moro. E tem um vídeo. Vamos dar play no vídeo. Vamos dar play. Tá aqui já, ó. Tá pronto. O Gerson Machado tá aqui, né, na audiência. E esse rapazinho aqui que tá com gráfico de PlayStation 1 é o Sérgio Moro. Na verdade, é gráfico do Super Nintendo, né? Que tá cansado desse gráfico. Mas o vídeo antigo, na época, não tinha tantos recursos. E ele, olha o que ele fala perante o Sérgio Moro. Posso pegar. O senhor se recorda de uma representação que o senhor fez sobre uma admissão, confissão, enfim, que o senhor Alberto teria feito ao senhor de que ocultou uma quantia próxima de 25 milhões de dólares depois daquele acordo? Eu lembro vagamente, mas ele, eu não sei se o valor era esse, era mais ou menos isso. E ele falou para mim, eu fiz uma apresentação, sim, estou lembrado. Tá. O senhor se recorda exatamente o que o senhor investigou? O senhor procurou apurar algum crime decorrente disso, dessa admissão? Olha, acho que foram várias frentes aí para tentar apurar, né? Mas dentro do possível, né? A gente tinha uma estrutura precária, né? Então a gente investigava conforme dava, mas isso com conhecimento da justiça, né? Uhum. Ele falou que tentou, né? Mas faltou um pouco de estrutura. E aí, Moro, a grande pergunta que eu faço é o seguinte. Se Alberto Seif tivesse preso, o Brasil poderia ter evitado o escândalo de corrupção da Lava Jato? A gente poderia ter evitado, né? Porque se fala muito, por exemplo, em compliance, né? A gente tem algumas regras de bom convívio, né? Pra gente, assim, pra evitar problemas internos, né? Regras de com boa convivência. Como é que diz compliance? Eu não sei como é que descrever compliance. É pra você evitar, combater a corrupção. É uma pergunta. Se o Alberto Seif ele tivesse ficado preso, que o Gerson falou, ó, teve o acordo, mas eu falei, cara, eu tenho fé pública, escuta. Se o Alberto Seif tivesse ficado preso, o Brasil poderia ter evitado, sabe, essa destruição do patrimônio público, a roubalheira que foi, que a gente viu no Petrolão. E eu quero terminar o vídeo de hoje com essa imagem aqui, cara. Não sei se ele vai autorizar ou não, mas Morgado acho que antes do Pânico e agora depois, né? Acho que hoje eu vou ver o Morgado assim. Por que, Moro, você apagou o vídeo do Morgado? Por que você apagou o vídeo do Morgado? Por que apagou? O Morgado tá equivocado? Ele tá mentindo? O antagonista também mente ao longo do vídeo, aquelas matérias? O que é verdade e o que é mentira? O que eu sei, assim, o que eu posso falar. Se fosse votar em alguém, Moro, eu não votava pra você nem pra ser vereador. Talvez eu votava pra você ir pro Big Brother. E a gente fica por aqui. Aquela curtida, aquela compartilhada, né? Se gosta do meu trabalho, considere se tornar membro do canal, me apoia pelo Patreon. E a gente se vê amanhã, como todos os dias, né? Nos vemos de manhã cedo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. E um grande salve pro Rogério Morgado. Gostei, viu? Quem diria que o humorista ia desconcertar, né? O grande combatedor da corrupção. Fui, meus amigos.